Olá, querido, querida, graça e paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pastora Jaque mais uma vez na sua telinha. Quero cumprimentar você na graça e na paz do nosso Deus. Passando na sua telinha com mais um Boa Nova do Dia. Eu espero que você esteja bem, que a sua semana tenha sido uma semana cheia de bênção e cheia da prosperidade em todos os âmbitos da sua vida, do nosso Senhor Jesus. Hoje, o texto que eu quero compartilhar ao seu coração está lá em Atos, capítulo de número 27. Mais para frente eu vou frisar apenas um verso contigo, o verso de número 20. Mas eu quero começar te dizendo algo especial nesta noite, ou nesta manhã, ou nesta tarde em que você está me ouvindo. Nos lugares inesperados, Deus se revela. Você já passou por algum lugar inesperado na sua vida? Algum momento inesperado, onde talvez com os teus olhos naturais você não via saída, mas justamente naquele lugar, naquele ambiente, naquela situação, o Senhor vem com o seu de repente, veio com o seu sobrenatural e te surpreendeu? É sobre isso que eu quero falar contigo hoje, aqui neste momento. Amém? No contexto de Atos capítulo de número 27, Paulo, aqui ele é acusado e preso mais uma vez lá em Jerusalém. Em mais uma das suas viagens, e desta vez como prisioneiro, não é verdade? Depois você vai estudar e você vai ler melhor um pouco este texto. Paulo então estava seguindo sentido a Roma. Ali ele foi aprisionado, iam passar por alguns outros lugares, mas a princípio estavam indo sentido a Roma. Grave bem isso. E aí, eu quero depois desafiar você a se debruçar sobre este texto, a ler esta passagem bíblica, Atos de capítulo de número 27. Se você puder, leia o 27 e o 28, para entender melhor o contexto dessa história. Mas hoje eu quero ressaltar alguns versículos, antes de chegar no versículo de número 20 contigo. O verso de número 4 vai nos dizer assim: porque os ventos eram contrários. Olha só. Mera coincidência? Será que nas nossas vidas hoje, eu e você, temos enfrentado ventos contrários? Lá no verso de número 7, vai nos dizer assim: navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar. Será que em algum momento na tua trajetória você já traçou um caminho? Traçou um plano? Mas você teve que ir muito devagar para chegar até lá, naquele ambiente, naquele lugar, naquele local que você traçou. E teve dificuldades para chegar a este lugar ou a esta meta que você traçou. Lá no verso de número 14 vai nos dizer assim: a história vai nos narrar que um vento muito forte começou, ressaltando que Paulo ali estava num barco, num navio. Acredito que algumas traduções falem barcos, outras falem navio. Então ali começou uma forte ventania, um vento muito forte. Vai narrar o versículo de número 14. E o navio em que eles estavam foi arrastado pela tempestade. Será que os navios, os barcos da vida têm nos arrastado de alguma forma? Tem nos deixado cansados, sobrecarregados, desanimados? E então, nós chegamos no verso de número 20. E eu quero ler aqui na minha tradução para você. O verso de número 20 vai nos dizer assim: não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Mais para frente, em alguns outros versos, a história vai nos contar que, se eu não me engano, eles ficaram 14 dias nessa de ventos muito fortes, de ventos muito turbulentos.
Eles traçaram uma meta, uma rota até Roma. Porém, durante 14 dias eles foram assolados violentamente por uma tempestade. Foi quando então eles foram parar em um outro lugar, totalmente diferente daquele que eles tinham traçado. Eles chegam em um lugarzinho chamado Malta. Mas eu quero continuar aqui contigo. Por vezes eu e você vamos traçar planos. E não que isso seja errado, querido. Nós sim precisamos traçar metas, traçar planos onde queremos chegar. Mas nós sabemos e entendemos que o nosso amanhã, ele pertence ao Senhor. Mas o Senhor é aquele que está com o leme das nossas vidas em suas mãos. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso, porque o leme da minha e da sua vida estão nas mãos corretas. Não estão nas mãos de qualquer pessoa. Não estão nas mãos de pai, de mãe, de melhor amigo. Não. Estão nas mãos do Senhor. Aquele que sabe muito bem para onde me conduzir e para onde te conduzir. E glória a Deus por isso. Aquele vento impetuoso que assola o barco em que Paulo estava, os leva então a um lugar inesperado, este lugar chamado Malta. Saíram totalmente da rota que eles traçaram e que eles planejaram. Naquele lugar inesperado havia esperança. Naquele lugar inesperado houve também consolo, houve alimento, houve abrigo. Aleluia. Houve naquele lugar inesperado provisão e fidelidade de Deus. Naquele lugar inesperado houve suprimento. Glória a Deus por isso. Ao continuar a leitura deste texto, já lá no finzinho do capítulo de número 27, a história então vai nos contar que o apóstolo Paulo, ele é usado por Deus para realizar grandes e maravilhosos milagres naquele lugar. E daí eu fico pensando que quando nós olhamos para o termo tempestade, já bate um certo medo, né? Porque tempestade é muito diferente de uma breve chuva. Está chovendo, está tudo tranquilo, caindo uma breve chuva. Mas tempestade remete a ventos muito fortes, remete a ventos muito turbulentos, remete talvez a medo para alguns, com muitos raios, relâmpagos e trovões. Tempestade então remete essa questão do medo, aquilo que às vezes nos assusta, não é verdade? Mas esquecemos que a tempestade também pode nos redirecionar. Preste muita atenção nisso, querido, querida. A tempestade, muitas vezes, ela vai nos assustar, vai nos tirar da rota, vai nos tirar do caminho em que nós traçamos. Mas a tempestade também, ela pode ser usada se nós prestarmos atenção nos detalhes, para nos redirecionar. Amém? Assim como fez com Paulo, aqui neste texto, neste contexto em qual nós estamos estudando hoje, qual nós estamos vendo hoje. E daí eu fico pensando, sabe, queridos, por vezes nessa trajetória, a nossa trajetória será redirecionada. Não vai acontecer como planejamos, não vai acontecer talvez como sonhamos, como nós queríamos, mas o Senhor, Ele vai redirecionar. E talvez não vai ser na calmaria, talvez não vai ser no mar calmo, não. Por muitas vezes seremos redirecionados através das dores, através das tribulações, através de obstáculos que são totalmente indesejados. Eu posso falar por mim, eu sou uma pessoa que tem um temperamento melancólico, então eu gosto de tudo muito ali, sabe? Tudo muito regradinho, digamos assim.
Eu fiz esse plano, esse plano, esse plano, esse plano. Senhor, isso daqui precisa dar certo. Mas muitas vezes não é assim que vai acontecer. Então, nós vamos ter diante de nós obstáculos que são indesejáveis. E tantas outras coisas que nós poderíamos listar aqui, que pode acontecer na nossa trajetória, na nossa caminhada. Mas eu gostaria que você entendesse que neste contexto, o Senhor, Ele deseja que nós entendamos que tudo isso acontece para alinhar a nossa vontade, a sua soberana vontade. Os ventos, as tempestades, o mar agitado, o redirecionamento vai acontecer para que nós, o nosso coração, a nossa mente seja alinhados com a soberana vontade do Senhor. E por isso eu quero dizer a você que está aí me ouvindo hoje, não se desespere diante dos desafios. Não se assuste quando os imprevistos chegarem até você, porque eles podem te levar a Malta, este lugar inesperado, onde o Senhor levou o apóstolo Paulo e tantos outros que estavam ali com ele. Este lugar inesperado, um lugar onde você pode ser surpreendido, surpreendida pelo de repente de Deus. Aqui Paulo, ele não imaginava onde ele iria parar. Aqueles que estavam conduzindo o navio não tinham ideia de onde eles iriam parar após esses 14 dias de muita chuva, de muito vento, de muita tempestade. Mas eles ali então foram surpreendidos pelo de repente do Senhor. E por que eu digo pelo de repente do Senhor? Porque, como eu já disse antes, ali naquela pequena ilha, houve cuidado de Deus, houve presença de Deus, houve milagre, houve sustento de Deus, houve provisão do Senhor. Então eles foram surpreendidos por este cuidado e pelo sustento e pela provisão do Senhor ali naquele lugar. Amém? Você recebe essa palavra no teu coração? Neste lugar você será abastecido. No lugar em que o Senhor irá nos redirecionar, nós seremos abastecidos pelo Senhor, mas também seremos usada como instrumento de cura. Quando nós continuamos a leitura após o verso de número 20, nós vemos que ali o apóstolo Paulo, ele é usado como instrumento do Senhor para curar vidas, para curar vários tipos de enfermidade ali naquele lugar. Eu e você não teremos o controle de tudo o tempo todo. Eu, como uma boa colérica que sou, como uma boa melancólica, desculpa, que sou, gosto de tudo milimetricamente traçado. Digamos que quase todas as coisas ao meu controle. Mas é óbvio que nunca as coisas estarão sob o meu controle. Então, quero que você entenda isso e guarde isso no teu coração. Nós jamais teremos o controle absoluto de todas as coisas. E entender que está tudo bem. Se é o Senhor que está com o leme das nossas vidas, da minha e da tua trajetória, da tua caminhada, da tua vida, está tudo bem não ter o controle das coisas, porque Ele sabe o curso correto qual nós precisamos ir. Ele sabe o caminho correto para o qual nós precisamos ir. E entender que não estamos no controle de tudo e que está tudo bem, servirá para o meu e para o seu amadurecimento, para que nós cresçamos em graça, em sabedoria, em entendimento, para que nós cresçamos a nossa audição afinada no Senhor, sabe, querido? Isso vai nos amadurecer, isso vai fortalecer a minha e a sua fé no nosso Deus. Que no dia em que as ondas baterem fortes nos nossos barcos,
possamos manter viva a nossa esperança no Senhor, que possamos confiar na soberania de Deus, na grandeza absoluta e soberana do Senhor, porque essa confiança nos trará o caminho correto, nos levará à direção correta. Eu te encorajo com esta palavra, querido, querida que me ouve, a ter bom ânimo. Tenha bom ânimo em meio às tempestades. Tenha bom ânimo em meio aos ventos turbulentos e muito fortes. Assim como Paulo diz lá no verso de número 25 para todos aqueles que estavam ali ao seu redor. Ele diz assim: assim, tenham bom ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Aqui o Senhor já tinha dito a Paulo que eles chegariam no lugar de provisão, que eles chegariam no lugar onde teria a presença e o cuidado do Senhor. Então não se preocupe com as ondas, não se preocupe quando o seu barco, quando o seu navio sair da rota em que você traçou, porque o Senhor quer te levar a Malta, quer te levar ao lugar inesperado, onde grandes coisas podem e vão acontecer se você apenas confiar no Senhor. Amém? Que você receba esta palavra no seu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, e eu te espero no próximo Boa Nova do Dia. Um beijo no seu coração.